Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois do presidente norte-americano Donald Trump afirmar que responderia a fogo e fúria às provocações da Coreia do Norte, o país asiático disse que estuda a possibilidade de lançar um míssil em uma base militar dos Estados Unidos em Guam. E aqui no cenário brasileiro, na agenda econômica, o destaque de hoje é a divulgação do IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que subiu 0,24% no último mês, de acordo com dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Isso acontece principalmente pela deflação verificada no último mês. Mas ainda assim, essa alta é a menor desde 2014 para o mês de julho. E ela vem impulsionada principalmente pelo aumento nas contas de luz. E perto das 2 horas da tarde, o dólar atingia a máxima acima dos R$ 3,15. Também é importante ressaltar que aquele possível aumento sobre a alíquota do imposto de renda para a pessoa física, divulgado ontem, foi dito hoje pelo governo federal que ela não deve acontecer. Esse aumento da alíquota, portanto, não deve acontecer. Diante de todos esses fatores no cenário econômico nacional e internacional, vamos ver como que então fechou a moeda americana nesta quarta-feira. Dólar comercial em alta de 0,67% nesta quarta-feira, encerrando o dia a R$ 3,15 mais 20. Enquanto isso, o índice Bovespa, que mede as principais ações na Bolsa Brasileira, negociadas aqui na B3 em São Paulo, terminou o dia em queda. Baixa é de 0,33% e o Ibovespa encerra a quarta-feira aos 67.671 pontos. E os Ministérios da Agricultura, da Energia e do Meio Ambiente lançaram oficialmente em Brasília a proposta de Política Nacional de Biocombustíveis, RenovaBio. E o SBA conversou com a presidente da Única, a União das Indústrias da Cana-de-Açúcar, Elizabeth Farina. É o que nós vamos acompanhar agora. A ampliação de capacidade e os investimentos em novas unidades industriais e tecnologias dependem da publicação de uma medida provisória para regulamentar o RenovaBio. Entre as políticas para alcançar essas metas, as distribuidoras que comercializam combustíveis terão que cumprir a redução de emissões de CO2, que são os gases de efeito estufa, importantes na discussão das mudanças climáticas. Você tem que ter metas de redução dessas emissões. Quem que tem que cumprir essas metas? São as distribuidoras, porque são elas que comercializam todos os combustíveis, seja o biodiesel, seja o etanol, o anidro, seja o etanol hidratado ou outro gás, né? Gás veicular, enfim, como é um programa de biocombustíveis, então todos esses combustíveis estão contemplados, a distribuidora que comercializa esses combustíveis, ela é a parte que tem que cumprir a redução de emissões, tá? Mas é um programa que não tem cotas. Como é que ela vai atender essa redução de emissões? Ela vai mostrar isso quando ela compra certificados associados à produção dos biocombustíveis. Então, você produz biocombustível, produz etanol, produz biodiesel e isso gera um certificado de redução de emissões associado a, como eu dizia, a intensidade carbônica que cada combustível tem. Então, gasolina emite mais carbono do que o biodiesel, o etanol produz, principalmente o de cana-de-açúcar, reduz as emissões em quase 90% quando você compara com gasolina. Então, cada combustível terá aí o seu índice, né, de contribuição para a redução de emissões e a distribuidora, então, tem que cumprir essa meta. Camila Xavier para o SBA. E a proposta do RenovaBio foi apresentada hoje à tarde em um evento do Ministério do Meio Ambiente em Brasília. E a expectativa é que esse programa seja levado para o COP23 na Alemanha no mês de novembro. E um levantamento do Rabobank aponta para uma queda de até 5% no consumo global de açúcar. É isso mesmo. A informação é do relatório intitulado como Sweetness and Light, no português, doçura e leveza. Esse recuo, ele responde praticamente ao crescimento natural
geral da demanda por açúcar, que hoje é de 1,5% a 2% ao ano. De acordo com o relatório, essa queda ela representa as mudanças no consumo diário do mundial, né? E ela vem também impulsionada pela pressão dos governos nos países sobre as empresas de alimentos cobradas para reduzir o açúcar nos alimentos, principalmente nas bebidas. Para o Brasil, que é o principal produtor da cana-de-açúcar, essa informação ela preocupa e muito. Com isso, vamos ver como que fechou o preço do açúcar, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, nesta quarta-feira. Começando com o levantamento do CPEA. É o último levantamento do CPEA, na verdade, divulgado na noite de ontem. O de hoje vai sair dentro de algumas horas, mas esse é oficialmente o último levantamento do CPEA para o açúcar cristal, que veio em queda nesta terça-feira, no caso. A queda no dia é de 3,98% e no mês é de 4,88%. Essa é a realidade do açúcar no mercado físico, portanto. Já o açúcar no mercado futuro, na Bolsa de Nova York, analisando os contratos com vencimento para o mês de outubro, foram negociados hoje a 13 centavos por libra-peso, com uma queda de 1,01%. Contratos para janeiro do ano que vem, negociados a 14 centos por libra-peso, a queda é de 0,75%, e contratos para março do ano que vem, negociados a 14 centavos por libra-peso, um pouco mais de 14 centavos por libra-peso, mais uma queda de 0,75% no mês. E o açúcar na Bolsa Futura de Londres, que negocia o açúcar refinado, de acordo com os vencimentos para o mês de outubro, as negociações aconteceram hoje no valor de $377,90 a tonelada. A queda é de 0,68%. Contratos para o mês de dezembro negociados a $383,70 a tonelada, queda de 0,62%. Contratos para março do ano que vem a $393,20 a tonelada, queda de mais de 0,5%. E contratos para maio do ano que vem a $400,20 a tonelada, novamente uma queda, dessa vez de 0,37%. E a Bolsa Brasileira B3 concedeu uma certificação hoje a duas estatais, o Banco do Brasil e a Petrobras. O evento aconteceu aqui em São Paulo durante a tarde de hoje. Esse abono faz parte do programa Destaque de Governança de Estatais, criado há 2 anos, mas que somente hoje concedeu as primeiras certificações. São 56 medidas exigidas dentro desse programa e o principal objetivo é que as empresas aprimorem suas práticas e estruturas de governança corporativa. A diretora de regulação de emissores da B3, a Flávia Mouta, conversou com a nossa equipe durante o evento de hoje e é o que nós vamos ver agora. Depois de 2 anos, apenas 2 empresas estatais conseguiram obter a certificação? Nós sempre somos questionados sobre isso. Mas já tem adesão, não tem adesão? A gente falou, olha, não era para ser fácil. Né? Era para ser difícil, para de fato ter uma mudança cultural dentro da companhia, que a governança corporativa pudesse criar raízes lá dentro. E então não tínhamos uma expectativa num primeiro momento de lançar o programa, como nós fizemos em 2015, e pouco tempo depois a gente já ter um caminhão de adesões. Teria alguma calibragem equivocada se isso tivesse acontecido. Mas também não era para ser impossível, né? Era para ser difícil, era para ser trabalhoso para ambos os lados, tanto para nós que estávamos fazendo as verificações, como para o corpo técnico das companhias e para a administração de cada uma das companhias. É um tema que precisa ter um dono, que vai conduzir, que vai tocar o assunto dentro da companhia e, a partir daí, começar o trabalho de aprofundamento dessa governança, e isso acaba sendo premiado com a certificação. Mas é um caminho longo e é para ser um caminho longo para que ele seja profundo, né? Se for muito rápido, ele não consegue ter a profundidade que se espera. Este programa objetiva principalmente quais aspectos da empresa? O que é relevante para uma empresa obter a certificação?
ele dá um foco bastante consistente em transparência. Vamos conversar com o público investidor de uma maneira mais clara, mais objetiva, com uma linguagem mais acessível. De um outro lado, um foco muito concentrado em conselho de administração, em administração da companhia, com conselheiros independentes, conselheiros que tenham a experiência necessária para tocar aquela função. Além disso, além desses dois requisitos iniciais, que é transparência e administração, um terceiro foco também bastante importante, que é controles internos, compliance e gerenciamento de riscos. Então, as companhias investiram muito tempo em construir suas estruturas de compliance, controles internos, que é quem vai ficar monitorando os vários aspectos que podem gerar um risco significativo para a companhia. Então, em suma, eu destacaria esses três grandes vetores. Transparência, que é como se comunicar com o público investidor, administração robusta e independente, o mais independente possível, e controles internos e gerenciamento de riscos. Petrobras hoje e Banco do Brasil estão preparados? Petrobras e Banco do Brasil atendem às medidas de governança corporativa que estão previstas no programa, que são medidas bastante severas, são medidas pesadas e alinhadas com a lei de responsabilidade das estatais, do qual a gente faz, além de uma verificação inicial, que gera o dia de hoje, o toque da campainha, como a gente vai conduzir um monitoramento ano a ano para verificar se todas as medidas ainda estão de pé. A empresa que não respeitar nesse período ou que não cumprir os requisitos perde essa certificação? No limite, ela perde essa certificação. Tem todo um rito para isso acontecer, a companhia vai ser questionada, ela vai ter um prazo para encaminhar a sua manifestação, então tem todo um rito a ser cumprido, mas no limite, se ela não recompor aquilo que não está mais presente, ela pode perder a certificação, sim. Obrigada. Essa certificação, concedida pela Bolsa de Valores brasileira, ela ratifica a tendência de que cada vez mais a iniciativa privada vai ficar de olho, vai acompanhar o que acontece nas estatais brasileiras. O Mercado do Campo faz o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta com as cotações do café para esta quarta-feira. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o Café Futuro viveu um dia de baixas e também de estabilidade nas bolsas internacionais. E a gente começa aqui de olho no painel com a Bolsa de Londres. Café Robusta, contratos futuros na Bolsa de Londres, começando com os vencimentos para o mês de setembro. De olho nos últimos negócios. Contratos com vencimento para setembro, negociados hoje na Bolsa de Londres, a 2.136 dólares a tonelada, a queda é de 1,29%. Contratos para o mês de novembro, negociados a 2.131 dólares a tonelada, queda de 1,20%. Contratos para janeiro do ano que vem, no valor de 2.111 dólares a tonelada, mais uma queda acima de 1%, e contratos para março do ano que vem, a 2.103 dólares a tonelada, a queda é de 0,84%. Do café robusta, vamos às cotações do café arábica na Bolsa de Nova York. Agora sim, vencimento para o mês de setembro, últimos negócios, contratos hoje no valor de $1,42 por libra-peso, uma queda de 0,07%, operando perto da estabilidade, portanto, contratos com vencimento para o mês de dezembro, negociados a $1,46 por libra-peso, uma baixa de 0,10%, contratos para março do ano que vem a $1,49 ou centavos por libra-peso, mais uma baixa de 0,06%. E contratos para maio do ano que vem, negociados lá na Bolsa Futura de Nova York, a $1,51 por libra-peso, queda de 0,06%.
E aqui no Brasil, café BMF Bovespa de olho no ajuste atual, contratos com vencimento para o mês de setembro, negociados hoje aqui na B3, no valor de $170,75 a saca, sem variação. Contratos negociados para o mês de dezembro, a $176,45 a saca, queda de 0,11%. Contratos para o mês de setembro do ano que vem, foram 1.120 contratos negociados para este vencimento, no valor de $184,80 a saca, alta de 1,09%. E contratos para setembro de 2019, negociados aqui na B3, a $193,05 a saca, variação positiva de 0,13%. Das cotações do café, vamos aos estúdios da Somar para as primeiras informações do tempo com Juliana Rezende. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de milho safrinha seguem otimistas com relação à produção das lavouras e o tempo ainda segue favorecendo para o avanço das atividades no campo, especialmente a colheita das lavouras de milho safrinha. O tempo mais seco também tem diminuído, principalmente os índices de umidade do solo entre o centro-oeste e também a região sudeste. Ao longo dos próximos 5 dias, a tendência é de tempo mais seco em grande parte do Mato Grosso, Goiás, de Minas Gerais e também do estado de São Paulo. Agora, novas áreas de instabilidade avançam em partes da região sul e também voltam a provocar algumas pancadas de chuva no Mato Grosso do Sul até o dia 14 de agosto. Já durante o segundo período, essas instabilidades seguem concentradas no centro-sul do país e ganham força principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul, alcançando até o sul do Mato Grosso do Sul. Volumes de 30 até 70 milímetros podem chover nessas regiões. Agora, as pancadas também seguem se espalhando em grande parte do estado de São Paulo, todo o Mato Grosso do Sul e nas áreas mais a oeste do Mato Grosso. Ao longo do terceiro período, as chuvas seguem persistentes nas regiões do centro-sul do país e agora perdem força, mas mesmo assim ainda seguem concentradas em partes da região sul, Mato Grosso do Sul e também em toda a faixa leste da região sudeste. Então, até o dia 24 de agosto, a tendência ainda é de tempo mais seco entre Mato Grosso, Goiás e também na maior parte de Minas Gerais. Essas pancadas de chuva ainda podem atrapalhar, mesmo que pontualmente, as atividades de colheita das lavouras de milho safrinha entre o interior do estado de São Paulo, o norte do Paraná e também o estado do Mato Grosso do Sul. Agora, nas áreas do Mato Grosso, Goiás e também no estado de Minas Gerais, as atividades devem seguir avançando ao longo das próximas semanas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Aprovado por unanimidade o projeto de lei que prevê a inclusão, da farinha de arroz na cesta básica. O projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa Gaúcha e o estado é o principal produtor do cereal no Brasil. Com a redução da carga tributária, é esperado um aquecimento no mercado do arroz brasileiro. Esse projeto de lei ele foi muito aguardado, a aprovação do projeto de lei foi aguardado por muitas entidades do Rio Grande do Sul, principalmente, incluindo o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, a Federação das Associações dos Arrozeiros, a Federação das Cooperativas de Arroz, a FEArroz, a Associação dos Arrozeiros de Palmares do Sul, entre tantas outras. E com a redução do ICMS, a alíquota empregada sobre os produtos da cesta básica, a Receita Estadual avalia que haverá ganho para toda a cadeia produtiva do arroz. Agora, o projeto aguarda a sanção do governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Falando nisso, vamos ver como que ficou o preço do arroz no mercado físico, de acordo com o último levantamento do CPEA divulgado na noite de ontem. O arroz vem em queda, como a gente pode acompanhar aqui no painel, e o preço médio dele, de acordo com esse último levantamento do CPEA, é de R$ 39,94 a saca de 50 quilos, usando como referência, é claro, o estado do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do cereal no Brasil. Essa queda, no dia, ela é de 0,47% de um dia para o outro, e no mês, a queda do arroz é de 0,62%. A aprovação desse projeto de lei, é claro que ela traz um alento ao segmento do arroz, tanto no Rio Grande do Sul quanto em outros estados produtores, que espera aí
aí a recuperação dos preços mínimos praticados para este produto, para o arroz no caso. O Mercado do Campo faz mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. O Mercado do Campo está de volta dos estúdios da B3 em São Paulo. E as cotações da soja passaram o dia com pouca movimentação em Chicago, na expectativa pela divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, previsto para amanhã. Os investidores praticamente só ajustaram algumas posições e o mercado se manteve muito próximo da estabilidade. Além disso, as commodities da soja também foram influenciadas hoje pela notícia de cancelamento de vendas de 130 mil toneladas de soja dos Estados Unidos para destinos que não haviam sido divulgados. Então, essa venda que seria feita, ela foi cancelada, mas o destino continuou sem ser divulgado. E eu começo aqui no painel mostrando as cotações da soja em Chicago nesta quarta-feira. Como eu falei, a variação foi muito pequena, a maior parte dos contratos permaneceu dentro da estabilidade, somente registrando uma leve queda nos contratos para o mês de setembro. Começamos aqui com o vencimento de agosto, que foi negociado hoje, os papéis negociados hoje no valor de $9,63 por bushel, portanto sem estabilidade. Contratos para o mês de setembro negociados a $9,66 por bushel, uma queda de 0,10%. Contrato para novembro sem variação, portanto, negociados a $9,73 por bushel, e contratos para janeiro do ano que vem, negociados lá em Chicago a $9,81 por bushel, também sem variação. E aqui no Brasil, a soja no mercado futuro, a soja BMF, negociada aqui na B3, como a gente pode ver, a maior parte dos contratos também não teve variação. O mercado realmente foi bem parado para a soja durante o dia de hoje, na expectativa pela divulgação desse relatório lá nos Estados Unidos, que vai falar sobre a oferta e a demanda das principais commodities. De olho no ajuste atual, os contratos para setembro negociados aqui na B3 estiveram então, portanto, no patamar dos R$21,29 a saca, apresentando uma leve queda de 0,09%. Contratos para novembro permanecendo estáveis no patamar de R$21,45. Contratos para janeiro do ano que vem, negociados pelo valor de R$21,63 a saca, também sem variação. E contratos para março do ano que vem, negociados a R$21,79 a saca, uma leve alta de 0,05%. Dos contratos futuros da soja, vamos ver como se comportou o milho durante o dia de hoje, também lá em Chicago. Contratos com vencimento para setembro deste ano tiveram aqui últimos negócios no valor de $3,72 por bushel, com uma leve alta de 0,67%. Contratos para dezembro a $3,86 por bushel, alta de 0,65%. Contratos para março do ano que vem, negociados a $3,98 por bushel, mais uma alta de 0,5%, um pouco acima de 0,5%. E o milho negociado aqui na B3, de acordo com o ajuste atual, contratos para setembro a R$26,91 a saca, a alta é de 1,13%. Contratos para o mês de novembro, negociados a R$28,51 a saca, queda de quase 1%. Contratos para janeiro do ano que vem, negociados a R$30,26 a saca, uma variação positiva de quase 1,5%. E contratos para março do ano que vem, a R$31,36 a saca, a alta é de 0,67%. E a cidade de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, realiza amanhã e sexta-feira um mega leilão CFM. Quem está por lá e conversa conosco é o repórter Gustavo D'Angelo, que tem as informações. Olá, muito boa tarde, Sara. Boa tarde aos amigos que acompanham esta edição do Mercado do Campo. É isso mesmo, viu, Sara? Agora sim, estamos no cenário definitivo, né, de amanhã do 19º Mega Leilão CFM.
CFM vai ofertar 450 touros Nelore de alto índice CFM. Ao meu lado, Lourenço Campo, diretor da Central Leilões e também leiloeiro rural, e o professor José Bento Ferraz, da USP de Pirassununga. Professor, é uma excelente oportunidade para os amigos pecuaristas fazerem seus investimentos, né? Inclusive a gente tem um gráfico aí que mostra a evolução do preço do boi. Se puder colocar aí pra gente, o professor vai destacar um pouco, falar um pouco sobre isso pra gente. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde telespectadores. A pecuária está num momento decisivo. Saindo de uma crise muito grave desses últimos 60 dias, os preços começaram a se recuperar fortemente nos últimos dias, com aumentos de mais de R$1 por dia. Esse gráfico agora mostra, se a gente conseguiu isso agora na bolsa da BMF, olha a subida de preço que nós estamos tendo, quer dizer, o pior já passou. Se o pior já passou e vai faltar, previsão é de falta de boi em 2018 a 2020, o momento é de investir em gado de alta qualidade. E é isso que a CFM está oferecendo aqui no leilão, que vai acontecer amanhã aqui no recinto Anísio Haddad, transmitido pelo canal do Boi, onde serão ofertados 450 touros dentre os top 2% de toda a produção da CFM, que esse ano vai inteirar 40 mil touros. Ou seja, a CFM é o maior vendedor de touro Nelore do Brasil e está oferecendo 2% dos melhores animais dela amanhã. Qualquer animal que será vendido aqui amanhã está entre os top 2%. Então é o melhor momento para você levar a melhor genética Nelore do Brasil para a sua propriedade, para aumentar a sua produtividade. É isso aí. E na sua tela você acompanha uma amostra, né, dos animais que vão ser ofertados amanhã, então a partir do meio-dia, com transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi. Lourenço, para quem busca genética de ponta, essa é a hora, né? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham na programação do SBA. Gustavo, um leilão que oferta 1.000 touros do principal produtor e quem mais vende touro no Brasil, sabendo-se que os melhores 450 touros de toda a safra da CFM, os top 2% melhores, né, professor? A parte absoluta de cima da pirâmide de seleção e venda da CFM encontram-se aqui. A oportunidade é espetacular, né? Você vai ver, e uma coisa interessante, eu revisei junto com o professor Bento, andamos aqui em todos os currais do recinto, podemos observar bateria por bateria, lote a lote. O gado está espetacular, vai ser difícil para quem que vier escolher aqui amanhã, vai passar apertado, viu? É de uma uniformidade que só quem faz um programa sério de melhoramento, focado em evolução, por mais de 30 anos pode conseguir. É impressionante o que nós vimos desses currais aqui, Gustavo. É isso mesmo, os animais já estão todos alojados já aqui no recinto Anísio Haddad, da onde a gente fala ao vivo, né? E amanhã, então, só reforçando a partir do meio-dia. Professor, esses touros, todos eles têm 2 anos de idade, foram selecionados a pasto e tem o CEIP, né? O touro mais velho que tem aqui, dos 450, tem um pouquinho mais de 2 anos de idade. A média de idade é mais ou menos 22 meses e quase 23 meses, ou seja, são touros que, se você projetar o peso para 24 meses, eles estariam todos beirando 700 quilos. Touros espetaculares que desmamaram muito bem, que têm mães espetaculares e que estão prontos para cobrir uma vez que foram selecionados totalmente a pasto. Quer dizer, eles vão chegar na sua propriedade e vão entrar em trabalho assim que você abrir a estação de monta. É isso aí. Lourenço, vamos passar para o pessoal de casa as vantagens, os descontos. Destaca um pouco para a gente quais são as vantagens desse leilão. Vamos lá. Só quem faz o maior leilão de touros CEIP do Brasil pode oferecer, né? Bom, primeira vantagem é um volume de 1.000 animais para você escolher. Desses 1.000, obviamente, fatalmente, vai ter aqueles que vão poder se encaixar na sua necessidade do seu sistema de produção. Touros com CEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção, autenticado pelo Ministério da Agricultura, e falando esse animal é um animal com potencial para melhorar seu rebanho, ok? Exame endológico positivo.
Os descontos para lotes de opção, os lotes são montados e agrupados a cada 8 animais em baterias de opção e dentro dessas baterias você pode acumular 1% de desconto a cada confirmação. Comissões reduzidas pelo valor de compra. A ideia do nosso mega leilão é poder atender do pequeno ao grande produtor. E o grande produtor pode se beneficiar pelo volume de compra, de pagar uma comissão menor. A comissão começa em 8% e pode chegar até 0%, caso a pessoa compre acima de 65 touros. 9 pontos de entrega na malha rodoviária nacional, pontos de entrega no estado de São Paulo, em Magda, São José do Rio Preto, no estado do Mato Grosso do Sul, Aquidauana. No Mato Grosso nós temos Cuiabá, em Goiás nós temos Goianésia, em Tocantins nós temos Gurupi, na Bahia nós temos Correntina, tá bem? E no Paraná nós temos Guarapuava. Para compra de no mínimo 8 animais, pontos de entrega em Novo Progresso e Redenção no estado do Pará. E carga fechada, 16 animais, o frete é free, 16 animais ou múltiplos de 16 ou 24 animais, que é uma carreta baixa, o frete é free na malha rodoviária. É isso aí, então reforçando, então amanhã, a partir das 9 horas, já começa a inspeção dos animais, os técnicos da CFM já estarão a postos para esclarecimento de dúvidas, também a equipe da Central Leilões, até mesmo o professor José Bento Ferraz, e ao meio-dia em ponto daremos início a essa oferta de 450 touros Nelore de alto índice CFM aqui no recinto Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. E na sexta-feira, né, dia 11, a partir das 8 horas da manhã, a mega loja com a venda de mais 550 touros nas fazendas São Francisco em Magda, São Paulo e também na fazenda Lajeado em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Eu volto com você, Sara. Isso mesmo, Gustavo. Obrigada pelas informações, muito obrigada e agradeço também aos entrevistados. E lembrando que o canal do Boi transmite tudo ao vivo a partir do meio-dia. O Mercado do Campo, mais uma vez, abre espaço para a previsão do tempo para todo o Brasil com Juliana Rezende. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. O Rio Grande do Norte é o principal produtor de melão do Brasil e produz mais da metade da produção brasileira. As atividades no campo agora seguem em fase de colheita e os produtores têm sido beneficiados principalmente nas áreas do interior do Rio Grande do Norte, porque o predomínio vem sendo de tempo mais seco, garantindo o avanço das atividades no campo. O tempo mais seco também segue persistindo em áreas do interior do Nordeste e também nas áreas mais ao sul da região Norte. Ao longo dos próximos 5 dias, a tendência ainda é de tempo mais seco nas áreas mais claras do mapa, com chuvas no extremo norte do Brasil e ainda na faixa leste nordestina, alcançando inclusive a costa do estado do Rio Grande do Norte. No decorrer dos próximos 5 dias, a tendência agora ainda é de algumas pancadas de chuva se concentrando na costa leste do Nordeste. Porém, as pancadas são de fraca intensidade, os volumes são baixos e não ultrapassam os 5 milímetros durante o período do dia 15 até o dia 19 de agosto. É no terceiro período que as chuvas voltam a se espalhar um pouco mais pela costa leste nordestina. Os acumulados agora ficam um pouco mais elevados, podem alcançar até 15 milímetros, enquanto que no interior, tanto do Rio Grande do Norte, como também da região Nordeste e também entre o Pará e o estado do Amapá, a tendência ainda é de tempo mais seco e falta de chuvas. Então, nessas regiões, as atividades no campo seguem favorecidas e os produtores de melão devem avançar com as atividades de colheita, especialmente no interior do Rio Grande do Norte. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E o Mercado do Campo também vai ficando por aqui. E amanhã a gente volta às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Até lá.